Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta ao nosso encontro. Agradecer a Jesus pela oportunidade, pela dádiva, não é? Mas eu vou deixar que eles se apresentem hoje. Estamos na companhia dos amigos Eduardo Araújo, Marcelo Alcântara, Jaqueline Alcântara. Isso, para juntos estudarmos o Homem Integral, ainda no capítulo 7, que fala da planificação interior. Nós vamos agora iniciar leis kármicas e felicidade, não é? Agradecemos a companhia de cada um de vocês, o acolhimento emocional, abriram a casa mental, a casa física, não é? Então que possamos compartilhar a vibração desses benfeitores. Eduardo? Vamos nós. Leis kármicas e felicidade. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. A certeza significaria, nesse sentido, a cessação de motivos e experiências, que são sempre renovadores, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. Graças à incerteza, que não representa a falta de fé, os erros são mais facilmente reparáveis e os êxitos mais significativos. Ela ajuda na libertação, pois que a presença do apego no sentimento gera a dor, a angústia. Este último, que funciona como posse algumas vezes, como sensação de segurança e proteção noutras ocasiões, desperta o medo da perda, da solidão, do abandono. A verdadeira solidão, a mente estar livre, descomprometida, observando sem discutir, sem julgar, é um estado de virtude, nem memória conflitante do passado, nem desespero pelo futuro não delineado, geradora de energia e de coragem. Então essa incerteza que Joana fala nos move, né? Porque seria mais ou menos como nós conhecermos também o futuro. Se nós conhecêssemos o futuro, dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nós iríamos negligenciar o presente. Então, quando a pessoa tem muitas certezas, ela normalmente se perde, né? A incerteza nos faz buscar sempre o melhor, nos faz aprender sempre. Se eu imaginar que eu já sei tudo de espiritismo, eu não vou me sentir motivado a continuar estudando a doutrina. Então é preciso a gente ter essa humildade de saber que não temos o controle de tudo, não sabemos tudo, somos espíritos em evolução e estamos buscando a cada dia aprender, né, e superar as incertezas que vão se apresentando na nossa vida de espírito. Miranda. Ao nosso nível, se tivéssemos essa certeza, ela seria traduzida por arrogância. Né? Então, a certeza da qual não podemos nos apartar mais é da existência de Deus, do amparo, da presença e da misericórdia dele, dos recursos divinos que estão ao nosso alcance, a presença dos bons espíritos e das chances renovadoras que nos são oferecidas todos os dias. Essa deve ser a certeza que nos move. No mais, como ela fala aqui, esse amadurecimento da personalidade, se tivéssemos certezas, iríamos cristalizar. Porque durante muitos séculos e encarnações anteriores, personalizamos atitudes muito infelizes e nos tornamos déspotas, né? A nossa luta hoje, no despertamento do espírito, rumo à imortalidade, numa consciência dessa condição nossa, é desafiadora, porque tem muito resíduo de despotismo cristalizado em nós. Então temos que sair hoje do pedestal do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da arrogância, né? Lembrando-nos de que nós não somos filhos únicos de Deus. Olha, isso começa a fazer diferença quando nós começamos a refletir nos momentos os nossos momentos de prece chegarão a hora em que sairão dos momentos de petitório, fica só pedindo, temos que pedir, claro, mas nos lembrando que a lição de Deus para nós, de Jesus para nós, parte da louvor,
e glorificação a Deus, não é? Pai nosso que estás nos céus. Porque quando nós começamos a refletir, fazer nossa oração a nível de meditação, e começamos a refletir, olha, o outro, por mais que eu tenha dificuldades em lidar com ele é meu companheiro de jornada. Ele é meu irmão, com o mesmo destino que o meu. Eu não sou filho único de Deus. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, aí nos lembra o professor Hermógenes quando ele diz que nós somos herdeiros do reino. Mas a bruxa da ignorância tenta nos convencer que somos eternos mendigos, porque num processo de hipnose inconsciente nós colocamos como filho único de Deus. E aí? O outro é depois. E isso não gera libertação. E quando o texto fala aqui, né, graças à incerteza que não representa a falta de fé. É o que já havíamos comentado, né, do autoconhecimento, do autoburilamento, do autodescobrimento. A necessidade que temos de mergulharmos no nosso eu interior e a partir daí, nessa tarefa dolorosa e árdua, nos descobrirmos, né, não nos permitindo a culpa por um passado delituoso que todos nós temos. Né, porque a culpa é, na verdade, uma boa conselheira, mas uma péssima companhia. Ela nos serve de alerta para que falhamos e daí nos posicionemos de uma outra forma diante de determinadas questões. Que vivamos o presente com a certeza de que ali podemos realizar diversas coisas e que não fiquemos excessivamente preocupados com o futuro, vítimas da ansiedade, dos excessos. Eduardo Araújo. Marcelo Alcântara. Eu gostaria de comentar, eu ia falar também do programa anterior sobre isso, essa questão de como a gente vai se vendo, né, vai vendo os nossos erros, vai se descobrindo, vai se autodescobrindo para corrigir. Né? Hoje em dia, né, a humanidade está numa evolução assim, uma evolução tecnológica muito grande, né, mas moralmente ainda não estamos condizentes com essa evolução. Mas é aquela questão, né? Você precisa ter, são as duas asas, né? Do intelecto e da moral. Com o intelecto a gente consegue, né? Consegue compreender, visualizar os nossos erros com mais facilidade, porque a gente tem um entendimento, a gente começa a ter um entendimento. E a gente se percebendo, a gente vai ver o seguinte, bom, eu não consigo dominar ainda, mas eu posso criar hábitos. Esses hábitos só são possíveis se você identificar pela sua inteligência e perceber que aquilo não é uma coisa que faz bem nem a você e nem ao próximo. E que você precisa modificar. A inteligência é indispensável nesse momento. E pelo hábito a gente vai conseguir, com o tempo, transformar os seus vícios em virtudes, fazendo essa troca, né? Então, a gente lembrar disso, né? Nós devemos usar a nossa inteligência, por mais difícil que possa parecer, as dificuldades que a gente começa a se olhar, começa a se ver, algumas coisas que a gente faz que a gente não consegue compreender, mas se a gente fizer um dia de cada vez, né? Buscando ver uma dificuldade de cada vez, procurando corrigir, né? Como a gente já falou várias vezes, como Santo Agostinho sugere, à noite a gente se perceber o que a gente fez de bom, o que não fez, e usar a inteligência para colocar em prática as melhores práticas no seu dia a dia. Para que no futuro, quem sabe, nessa encarnação ainda você consiga transformar muitos desses vícios em virtudes. Eu acho que esse é o processo paulatino. Nós vamos refletindo e às vezes nós colocamos que nós não amamos ainda a nível de emoção. Mas com a razão, com a intelectualidade, estamos aprendendo a amar. Exato. Buscando conhecer o amor, como ele funciona, a quem amar, quando amar, por que amar. Né? Então o amor está no andar de cima. Os nossos esforços agora é para que ele venha migrando, é a estrada de Damasco de Paulo, de Jerusalém a Damasco, de Santo Agostinho, do homem velho transformando-se no doutor da igreja, né, no pai da igreja, e que nós vamos refletindo isso. Mas eu estudo tanto a doutrina espírita, eu falo tanto de Jesus, mas eu ainda não vivo. Olha, mas e se nós não falássemos? E se nós não estivéssemos interessados em buscar compreender? Em buscar informação sobre, né? Então o amor está nesse nível de intelectualidade, de racionalidade. Mas Joana, ela nos convida. Precisamos aprender a amar com a razão e sentir com a emoção. Amar com a razão e raciocinar com o coração. Para chegarmos a essa equanimidade. Verdade.
Você que está chegando agora, programa Momentos com Joana de Ângeles. Isso, na companhia de amigos, não é? Que vieram lá de Francisco. Isso, vamos lá. Então vamos nós, comigo aqui Eduardo Araújo, Marcelo Alcântara e Jaqueline Alcântara. Estamos estudando o livro O Homem Integral, no seu capítulo 7. O item agora que está em estudo é Leis Kármicas e Felicidade. Qual parágrafo nós vamos agora, Miranda? Você o quinto parágrafo. Normalmente, o medo da solidão. Então vamos nós. Normalmente, o medo da solidão é o fantasma do estar sozinho, sem ninguém a quem submeter ou a quem submeter-se. A insegurança porque se está a sós assusta, como se a presença de outra pessoa pudesse evitar os fenômenos automáticos de transformação interna do ser, fisiológica e psicologicamente, impedindo os acontecimentos desagradáveis ou a morte. É necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão, ele que é um cosmo miniaturizado, girando sob a influência de outros sistemas à sua volta, com o seu silêncio criativo, sem tagarelice, liberando-se da consciência de culpa que lhe vem do passado. Então aí é um grande desafio, né, para muitas pessoas, né, que é a questão do medo da solidão, o medo de se sentir só e essa necessidade, essa dependência emocional que se cria do outro. Eu tenho visto muitas pessoas, sobretudo mulheres, se submeterem a situações muito complicadas para não ficarem sozinhas. Homens também passam por isso, e não são poucos. Mas a mulher, pela própria característica da mulher, né, a necessidade que ela tem de ter uma pessoa por perto para se sentir amparada, protegida, faz com que muitas mulheres se submetam a humilhações, a homens que as exploram, porque elas têm medo de estarem sós. E os homens, por sua vez, que se sentem muito incapacitados de gerir a própria vida, porque sempre dependeram da mãe, da figura materna, também se ficam muito assustados, né, quando a esposa desencarna, quando eles precisam viver sozinhos, porque não se sentem capacitados para isso. E Joana vai nos chamar a atenção aqui em relação a isso, dizendo o seguinte, que é necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão. Ele que é um cosmo miniaturizado, girando sob a influência de outros sistemas à sua volta, com o seu silêncio criativo, sem a tagarelice, liberando-se da consciência de culpa que lhe vem do passado. Então, além da questão da solidão, ela traz o aspecto que é a culpa. O medo de estar só, se culpar por estar só, e aí começa uma série de pensamentos negativos, né? Por que eu estou sozinho? Por que eu não consigo ter ninguém perto de mim? E a pessoa vai entrando num processo perigoso que pode levar a crise de ansiedade e a depressão. O medo da solidão é um mecanismo de fuga, não é? Mas, olha, como nós não nos conhecemos, nós precisamos de uma referência, e é aí que Jesus vem como guia e modelo. Porque na condição de guia e modelo também ele é o pastor, é o bom pastor. Conhece as ovelhas com suas deficiências e as suas possibilidades. Também é médico, é amigo, né? É o mestre e o irmão. Por isso que nesse momento de solidão, ele fica menos sofrido quando nós nos associamos a Jesus. A Joana tem uma página, Solidão e Jesus, né? E Emmanuel também tem uma outra página do Fonte Viva que ele vai falar de solidão, e ele diz, conforme nós vamos amadurecendo, é natural que aqueles que na primeira hora estiveram ao nosso lado, eles vão ficando para trás se não tiverem o mesmo ideal. E chega um momento que é o momento do testemunho. Mas se os valores são do Evangelho, a nossa fragilidade ela continua, mas o Evangelho nos fortalece na hora do testemunho, porque sabemos que não estamos sozinhos. E toda a trajetória do cristianismo na Terra deixa um legado de exemplos daqueles que na hora do testemunho deixaram também a prova de que não estavam a sós. Não é? Jaqueline? A solidão, na verdade, nos coloca a pensar, né? É um momento de reflexão, de autoconhecimento, e isso muitas das vezes incomoda, né? Na grande maioria das vezes incomoda. E é o momento que temos para nos descobrirmos como seres,
né, como filhos de Deus, momento de revermos o Evangelho, revermos as nossas posturas, mas volto a falar, é muito, muito difícil, é complicado, o ser humano é um ser social, né, muitas pessoas dependem emocionalmente de outras, e parafraseando o ditado, né, que é antes só do que mal acompanhado, muitas pessoas optam por antes mal acompanhado do que só. Se permitem vivenciar determinadas situações que trazem infelicidade, desconforto, mas ainda pelo medo da solidão se permitem. Se submetem. Né? Se submetem a tudo isso. Então é hora de nos renovarmos, né? Muitas das vezes a solidão nos é permitida por Deus, pelos amigos espirituais, para que possamos refletir. Que determinada em outra situação, de repente não teríamos esse tempo, entre aspas, né? Para parar, para refletir, para analisar. Nada é por acaso. Marcelo? Essa solidão, né, ela pode vir até como uma necessidade, né? As coisas, né, como a providência divina se encarrega muitas vezes das coisas tomarem um determinado rumo e às vezes até uma necessidade, né, para melhor, porque tudo que a gente pode imaginar que a providência divina faz é sempre para melhor, né? Sempre é. Ou seja, a lei de Deus é somente lei de amor. Então, tudo que vai acontecer porque sempre vai ser o melhor para você. Então, se naquele momento, de repente, você ficar sozinho, né? Provavelmente, para você, no seu caso, a melhor situação é você estar sozinho, para que você repense. E aí você vai ter também um momento mais para você e talvez refletindo sobre tudo que aconteceu, que vem acontecendo na sua vida, né? Você com certeza vai identificar o porquê de estar sozinho, inclusive, o porquê das coisas estarem acontecendo, e vai ter a oportunidade, como nós já falamos, né, de usar a sua inteligência, perceber isso e criar novos hábitos melhores. Isso vai dar uma tranquilidade, né, tendo a certeza, né, tendo a fé em Deus, a fé em Jesus, né, no amor divino, que esse é o caminho. E aí as coisas vão fluir também melhor na sua vida. Então, é um momento que pode ser aquele momento que foi programado, né, pela providência divina, porque era o melhor momento, era a melhor condição de você aprender e evoluir. E olha, quando a doutrina vem nos falar da vida futura, da imortalidade da alma e da reencarnação, a proposta divina para nós é justamente nos tirar dessa ansiedade do imediatismo. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz para ontem, mas com recursos de fora. O meu combustível de felicidade está por dentro, né? É a lei divina em minha consciência, facilitando que o meu livre-arbítrio seja trabalhado de cada vez mais consciente, mais responsável. E nós lidamos com isso na casa espírita, no movimento espírita, companheiros. Nós mesmos, se não ficarmos muito atentos, nos pegamos naquela de muquerela, que é o Simão Pedro. Lembrei agora do Valdeni. O Simão Pedro, ele organizou a palavra muquerela, é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, e lamúria, né? Como se nós não tivéssemos certeza daquilo que nós estamos estudando. A presença de Deus em nossa vida, porque nesse momento de amadurecimento da personalidade, é natural que tenhamos essas incertezas, porque está tudo em movimento, está no laboratório ainda transformando. Mas nós temos essa conexão com Deus que ela é certa. O amparo dele é através de recursos diversificados, de benfeitores amigos que quase se materializam para dizer, olha, calma, não vai ser por aí, nós estamos aqui, vamos trabalhar juntos. E nós, às vezes, esquecemos disso tudo, né? Quando refletimos mais, meu Deus, Ave Maria, mas eu sou um espírito imortal, calma, toma um fôlego. É porque, na verdade, a solidão só existe aos nossos olhos físicos. Pois é. Né? Essa solidão de companhia física não é ausência de amparo espiritual. Vamos ler mais um pouquinho? É bem diferente, né? É bem diferente, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então agora, continuando aqui no livro Alma Integral, capítulo 7, o tópico, para quem está chegando, é Leis Kármicas e Felicidade, o 8º parágrafo, não é isso, Miranda? Isso. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente, sua memória perispiritual,
que lhe põe algemas em forma de ansiedade, de fobias e de conflitos. Então é por isso que nós vivemos aí, são raras as pessoas que podem dizer: eu não sofro de ansiedade, eu não tenho nenhuma fobia e nenhum conflito. Eu tenho muitas, né? Muita ansiedade, tenho minhas fobias, meus conflitos, mas buscando na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, o esclarecimento, o conforto espiritual, nós vamos superando e aprendendo a lidar com esses conflitos, com a ansiedade, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, já dizia, né, lá no Evangelho. Então nós procuramos colocar, através da fé, da prece, a nossa busca, né, por esse equilíbrio, que é muito difícil, porque é o passado que se faz presente. E não tem como a gente fugir do passado. O Espírito Emmanuel diz no livro Pão Nosso, na lição 101, que contra o nosso anseio de claridade, tem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras. Então, é um desejo de ser bom que nós temos hoje, é apenas um desejo, não é uma realidade. Como lembrando Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero a todo instante se me apresenta. Então, é um desejo de ser bom versus milênios, isto é, vidas e mais vidas onde eu me comprazia no mal. Daí o conflito. Porque esse comprazimento no mal gerou condicionamentos que nós não conseguimos nos libertar de um momento para o outro. Na ideia nós queremos, mas o combustível do esforço tem que ser diário. E é interessante, porque depois os Espíritos vão nos dizer que os virtuosos não se percebem virtuosos, porque eles focaram tanto esse desejo de transformação real, e o esforço é tão permanente que eles estão sempre buscando o aperfeiçoamento. Eles nunca estão satisfeitos, né? E é interessante, olha, ouvindo a Lúcia Helena Galvão, que o Rafael Siqueira estava falando no intervalo, nós vamos observando a figura de São João da Cruz. Ele era o confessor de Teresa d'Ávila. Ele era jovem, bem mais jovem que ela, confessor dela. E ele sofreu horrores, porque a retaliação no ambiente religioso que eles faziam parte foi tremendo. Ele ficou preso em situações insalubres, por quase não faleceu, não é? E a meta de São João da Cruz era para dentro e para o alto. Então ele não se distraía. E nessa busca, ele tinha o ideal de consolidar valores morais, mas não barganhando o céu. Entendeu? Tipo assim, ele queria essa conquista não para conquistar um céu, mas para que ele se sentisse em permanente presença de Deus. O céu era a consequência natural. Porque nós vamos encontrar assim, eu vou fazer o possível, porque quando eu desencarnar vou para o umbral. Eu digo, gente, preste atenção, o umbral tem as câmaras de retificação, um montão de gente vomitando mazela. Então, se eu for para as câmaras de retificação, depois de estudar tanto, falar do Evangelho, que sofrimento moral. Eu prefiro estar na treva de porteiro numa caverna. De porteiro de uma caverna, porque às vezes nós pensamos que fazendo um pouquinho por fora é para consolidar um lugarzinho, um loteamento em nosso lar. Então é uma barganha, né? Então que a gente comece a rever tudo isso. Quando Jesus diz assim, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça por fora, porque ele está em estado de reino do céu interior. Isso aí, vamos dando sequência aqui, parágrafo 9 agora. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, evade-se do presente sob as suspeitas injustificáveis de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de inesperados sofrimentos. É interessante isso, né? Porque... O que foi, Miranda? Fala aí. O horário. Eu tô olhando o horário. A Miranda agora tá atenta, Jefferson. Mas a gente volta nesse parágrafo aí na semana que vem. Eu não prestei atenção na hora, mas a Miranda estava atenta pela primeira vez na vida. Um milagre. Na vida. Chegamos ao final. Muita paz a todos. Um abraço, que Jesus nos guarde. Obrigada, né, por tudo, Senhor. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.